A paz do Senhor a todos. Feche seus olhos nesse momento, curve a sua cabeça. Senhor, obrigado pela manhã desse dia em Tua presença. E neste momento, Senhor Deus, a Tua palavra será ministrada. Dá-nos, Senhor Deus, a Tua graça, dá-me a Tua graça na exposição dela. Que ouvidos, mentes, corações estejam abertos para recebê-la, Pai. Fala e transforma por meio dela, Senhor Deus. Promove a edificação do Teu povo. E que o Teu nome seja glorificado, é o que nós te pedimos, Pai, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Nós iremos ler os versículos 6 e 7. Colossenses 2, 6 e 7. Glória a Deus. Quando a gente ouve um testemunho, como por exemplo do que foi contado pela irmã Janaína, semana passada ela quase pregou, né? Uma bênção. Isso não há nenhum mal nisso, pelo contrário. A gente, à medida em que ouve, vai sempre aprendendo e sendo edificado. Mas o que eu quero trazer para vocês na manhã desse dia não se assuste com o que eu vou dizer, mas eu quero trazer para os irmãos uma sequência lógica do que é a vida cristã. Amém? Você vai me entender no desenrolar da mensagem. Todos acharam Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7? Amém? O texto nos diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Amém? Como eu disse para vocês, eu gostaria nessa manhã, em breves palavras, apresentar numa ordem e sequência lógica, apresentar a Jesus, o Evangelho, o cristianismo, a vida cristã, na qual ela vai refletir como deve ser a nossa caminhada na fé cristã. Por que isso, pastor? Porque uma ordem, uma sequência não executada como ela deve ser, existem alguns riscos. Qual o primeiro deles, na qual eu elenco diante dessa mensagem? Ela pode levar a pessoa a viver o Evangelho como não se deve. Vamos aqui dar o papo reto, né? Você já viu alguma pessoa se dizer crente que não tem uma vida condizente ou esperada que um cristão deveria levar? Já, né? Com certeza. Você viu alguém que se diz crente faltar com testemunho ou não viver o Cristo que verdadeiramente um dia professou? Pois é. Muitas vezes não levar o Evangelho na ordem, na sequência que deveria ser, tá? Você já viu alguém frustrado diante da não realização, se a gente pode dizer assim, da construção e edificação de uma fé? Ou seja, a pessoa veio para Cristo, veio para a igreja, achou que seria de um jeito e foi de outro, e aí a pessoa se frustra. Irmãos, eu sou nascido e criado do Evangelho e já vi bastante coisa nesse contexto. Ou você vê alguém que nunca chegou a um estágio de maturidade espiritual. Sabe aquela pessoa que... Porque o Evangelho, irmãos, ele propõe evolução, crescimento. Se não há evolução e crescimento, há algo errado. Talvez os passos desse processo foram feitos fora de ordem. Ou seja, o que eu quero dizer, né? Na linguagem da irmã Joyce, o Evangelho é um processo, é um projeto, né? A irmã Joyce trabalha com projeto, e projeto tem os seus passos. Se você não cumprir determinados passos, não adianta prosseguir.
Ou é como subir uma escada. A gente, quando adolescente, gosta sempre de pular um degrau para a gente ver quão grande é a nossa perna, né? Só que não. Se ela foi projetada para subir degrau por degrau, é porque é o ideal. Vai evitar fadiga, vai fazer com que a musculatura, os ligamentos do seu joelho não sejam explorados a uma condição em que você possa rompê-los. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então eu quero trazer 3 passos, 3 degraus, numa sequência lógica, sim, lógica, matemática. Primeiro esse, depois esse, depois esse. Para que o quê? Para que você saiba, para que nós venhamos a compreender que, se nós caminharmos dentro dessa sequência, não tem como dar errado esse negócio de ser crente. Ô pastor, você está vendendo algo? Sim, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ou seja, ela funciona, ela traz a sua transformação. Qual é o defeito dos seres humanos, principalmente da turma do século 21, do ano de 2021? É chegar na igreja já pensando que já sabe tudo do evangelho, mas não. Tem um projeto. E os passos do projeto, os tópicos, os steps do projeto precisam ser concluídos. Amém? Primeiro degrau, Jesus, a porta. Primeiro degrau, para cada um, para todos nós, irmãos, para você que é filho de crente, para você que veio de outra igreja, para você que estava lá enfrunhado no mundão, é Jesus sendo oferecido como o caminho, a possibilidade, a porta de entrada para uma vida de transformação. Se algum dos irmãos veio para Jesus precisando resolver um problema, desculpe aqui o português de propósito, errado, se veio aqui precisando, eu não vim pelo amor, eu vim pela dor e tudo, irmão, seja lá a definição que você teve da sua história, e ela é totalmente respeitada, mas o primeiro passo é Jesus sendo oferecido como a porta. Se você entrar pela porta, você vai ter pastagens, você vai ter paz, você vai ter alívio. E a Bíblia ela traz uma série de textos que nos explicam e nos mostram que, se você buscar a Jesus pela oferta que Ele dá para cada um de nós, que é a salvação, é a cura, a libertação, é a paz, você não vai se frustrar por vir a Cristo de uma outra maneira. E eu vou mostrar para vocês as bases bíblicas para isso. Se você puder anotar os textos, enfim, fique à vontade. Jesus à porta está condicionado às escolhas e decisões de buscar a Ele ou não naquilo que é o mais relevante. As bênçãos? Não. As respostas? Não. Os milagres? Não. O quê? A salvação. O objetivo principal de nós estarmos aqui, irmãos, levantando cedo, abrindo igreja, ensaiando, preparando o grupo de louvor e tudo mais, é para o quê? Para falar que Jesus salva. Independente do tamanho do problema que cada um de nós possa ter, Jesus, em primeiro lugar, veio ao mundo, morreu na cruz, estabeleceu seu ministério, criou e formou a sua igreja para salvar. Por isso que Ele é a porta. Por isso que Ele é a porta. Você pode ter sido convidado, sim, porque tem um grupo de louvor legal, porque tem uns pastores aqui que são geniais, enfim, porque tem uma igreja que é cordial, serve cafezinho na entrada, serve o cafezinho na saída, enfim. Tudo isso não é o motivo principal. O motivo principal é para que a humanidade, aqueles que tiverem oportunidade de ouvir alguma coisa aqui dentro, ouçam, em primeiro lugar, que Jesus quer salvar. Amém? Então determina o aceitar ou não a oferta principal de Cristo, salvação. Vá comigo para João capítulo 10, versículo 9, por favor. Se você não tem Bíblia, os textos saem na tela aí.
Mas João 10:9, irmãos, nos diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Jesus aqui está fazendo uma analogia, obviamente, né? Ele não está nos chamando de bois, de equinos, de bovinos, enfim. Ele está dizendo que ele é o local, ele é a porta de entrada para um contexto de segurança, para um contexto de cuidado, para um contexto de provisão, para um contexto de abrigo. Por isso que ele está dizendo, eu sou a porta. Mais um texto que fala sobre isso, Mateus 11:28, Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mais um texto, não precisa abrir, João 4,14 diz, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Eu estou indo direto nos textos, mas eu quero trazer um princípio dessa definição do primeiro degrau. Apocalipse 3:20 nos diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. João 14:6, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Apocalipse 22:17, a parte B diz, e quem tem sede venha, e quem quiser, tome de graça da água da fonte da vida. Tudo isso Jesus está oferecendo, mas se você parou para atentar para os versículos, ele sempre coloca uma condição. Se alguém entrar, se alguém beber, quem quiser, quem desejar, quem quiser, quem vir, quem aceitar, quem desejar. Ou seja, o primeiro passo, ele está condicionado a se você deseja ou não. Lembra, né? Você vai se lembrar de quantas vezes alguém chegou do seu ladinho e perguntou, e aí, quer aceitar Jesus? E você disse, não, eu não estou preparado, não é o momento ainda. É o primeiro step, é o primeiro degrau. É o primeiro degrau, dizendo assim, olha, se você não subir o primeiro degrau, desculpa, o restante do processo vai demorar, ou pode até mesmo não acontecer. Porque para Deus fazer obra na sua vida, você tem que querer e vir a Ele. Amém, irmãos? Eu não sei como ensinaram, não sei como você possa ter aprendido lá fora, em qualquer outro lugar, por tradição, por conhecer os amigos, aquele papo e conversa de café, né? Onde é que você foi domingo? Ah, eu fui no samba. Onde é que você foi domingo? Eu fui na igreja. Ah, então como é que é o negócio da igreja lá? E aí aquele amigo, aquela amiga que foi para a igreja, que a gente sempre tirou sarro dele lá no serviço, explicou um pouquinho sobre o básico, né? O módulo básico da vida cristã. E aí foi oferecido para você Jesus, naquele culto que você foi, que você achou bacana e tal, que você foi muito bem recebido e até mesmo se sentiu à vontade. Mas quando foi oferecido Jesus, não, muito obrigado, né? E você disse aquele não, muito obrigado, como se estivesse no rodízio de carnes da churrascaria, né? O garçom chega lá, mais um pouquinho de carne e você, não, agora não é o momento. O primeiro passo, irmãos, Jesus é oferecido, mas Jesus não entra e não arromba a porta da vida de ninguém. Jesus aqui é dado e dizendo assim, olha, você precisa saber, entender que todos nós somos pecadores e que precisamos desse Jesus. E Ele não quer apenas te fazer você se dar bem na vida, mas Ele quer te garantir para um lugar aonde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, e quando toda essa terra acabar, é lá que eu quero que você esteja, mas você precisa querer, e eu não vou te obrigar a entrar nesse lugar. Está muito sincerão essa primeira parte, irmãos? Tá, né? Amém. Mas, irmãos, não adianta, irmão, eu chegar aqui com os motivos e justificativas que se vêem por aí hoje,
E eu quero sim, de maneira proposital, irmã Ana Carla, responsabilizar cada um de nós com relação ao primeiro passo, e o primeiro passo é a salvação. Se você der o primeiro passo do degrau, de partida, irmãos, a gente não vai para o inferno. E a gente tem vários exemplos assim. Quando Jesus foi na casa de Zaqueu, dizendo, desce que eu quero entrar na sua casa. E naquele momento Zaqueu diz, olha, eu devolvo metade dos meus bens aos pobres, e se alguém foi prejudicado por mim, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa. Por quê? Porque ele estava ligado nessa roubalheira, nessa bandalheira, e ele deixou a sua vida de defraudação para realmente dizendo, eu tive um encontro com Cristo, e eu vou deixar de ser quem eu era. E Jesus ali certamente estava dizendo, eu entendi que a salvação é mudança de vida. Esse homem entendeu. Não é o que muita gente, os nossos amigos de cafezinho lá dizem, não, eu vou um dia na igreja porque o bicho está pegando lá em casa, e talvez ouvindo umas boas palavras, isso dá uma amenizada. É isso que muitas vezes as outras religiões por aí também vendem. Soluções rápidas, soluções que não nos dão trabalho. Só que Jesus aqui diz, diferente das outras religiões, vinde a mim. Quem quiser, quem desejar, quem tiver sede, se alguém entrar, ele respeita o seu direito de ter livre-arbítrio. E tem gente que escolhe o pecado? Sim. Mas o primeiro ponto, irmãos, é Jesus sendo oferecido, sendo ofertado. E a minha oração nessa manhã é que cada um dos irmãos tenha, ou possa vir a Cristo, sendo oferecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como aquele que verdadeiramente salva. E eu digo para você, por experiência própria, Ele me salvou, Ele mudou a minha condição, Ele mudou a condição de pessoas aqui, quem pode glorificar e agradecer ao Senhor por isso? Como éramos nós e quem somos nós hoje depois de Jesus? Então, irmão, Jesus é a porta, eu sou a porta, se alguém entrar, achará pastagens, segurança, alívio, salvação, paz. Tudo que nós precisamos hoje, num primeiro momento, é o que Jesus oferece no primeiro degrau. Você está cansado e oprimido? Eu dou alívio, mas vinde a mim. Faça a sua parte. Ninguém pode fazer algo por você. Seja você convidado, seja você vindo tempos em tempos dentro da casa do Senhor. Você precisa ser convencido, não pelo homem, mas pelo Espírito Santo. E você precisa querer, reconhecer que precisa desta tal de salvação. Porque se tudo acabasse hoje, haveria um fim. E qual é o fim do salvo? A Bíblia diz eternidade, o céu. E o fim daquele que não é salvo é um fim triste. Primeiro degrau, entendemos? Amém? Irmãos, não tem outro caminho, não tem atalho. E se por acaso alguém toma o atalho, pode não ter amanhã a firmeza na qual deve ter. O processo que Deus faz é perfeito. O processo que a palavra de Deus estabelece é o ideal. Irmão, se a gente ficar criando atualizações e... Eu vou gastar o meu inglês aqui. Upgrades. Não é? Talvez vai ter um furo no processo. E aí amanhã, num abrir e fechar de olhos, a gente está fora da presença de Deus. Por quê? Porque não considerou que o primeiro passo, ele é oferecido para nós, mas aqui ele já faz uma obra maravilhosa. Primeiro dia, irmãos, que eu aceitei a Cristo, naquele momento, a paz visitou minha mente, o meu ser, os meus sonhos.
Naquele dia em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele estava dizendo assim, olha, passa para mim agora a sua vida que eu vou fazer uma obra boa, perfeita e completa para você. Venha do jeito que você está, porque eu, Jesus, sou especialista em colocar as coisas no seu devido lugar. Essa ideia de que você vai resolver, para, irmão, a gente não é tão bom assim, não. Jesus a porta. Segundo degrau, irmãos, Jesus, o fundamento. Dei o primeiro passo, estou salvo, e aí eu sou inserido nesse negócio chamado igreja, né? Que a gente sempre viu, que a gente sempre ouviu falar, né? A gente sempre conheceu, principalmente, especialmente os maus exemplos, né? Não é assim? Você vive em outro planeta, né? A gente sempre ouviu falar dos maus exemplos. Ah, a igreja que pega o dinheiro para dar para o pastor, né? Quem já fez essa piadinha já? Ah, eu já fiz, quando eu estava longe do Senhor, né? Ah, a igreja que o povo fala glória a Deus e aleluia, a igreja que o povo que rodopia, né? Irmãos, eu conheço tudo isso também, tá? Eu vivo no mesmo planeta que vocês. Tomo o mesmo cafezinho nos escritórios e empresas da vida que os irmãos tomam também. A gente é inserido dentro da igreja, porque o salvo, né? Qual é a necessidade, irmãos? Por que a gente vem à igreja? Para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O objetivo, irmãos, é instruir. Por quê? Porque ninguém nasceu sabendo. Porque a gente vai entender que muitos passos e decisões da nossa vida foram feitos fora desse contexto. E aí a Bíblia vem para dizer assim, olha, o caminho que esse tal de Jesus está propondo aqui é melhor, é o mais adequado. Pega aquele nosso comportamento que muitas vezes, e aqui, desculpe a gíria, irmãos, era da pá virada, e agora vai ser da pá de Jesus. Essa é boa, né? A gente era, irmão, virado no giraia. Desculpe, irmã Bernardina, talvez não seja da sua época essa, né? Fala uma gíria aí, irmã Bernardina, da sua época, para falar do doidão assim. Era retado, né? Uma gíria do baiano, né? Era retado, né? Era porreta. E aí vem esse tal de Jesus e deixa a gente mó paz, né? Deixa a gente tranquilão. Gostou, né? Até cochichou com a amiga do lado, tá vendo só? É isso que o Evangelho proporciona, irmãos. Só que, no segundo momento, é justamente, olha, você deu o seu primeiro passo, você chegou a mim, eu te dei paz, eu estou começando a fazer um trabalhar especial na sua vida, agora eu verdadeiramente vou firmar os teus pés nesse caminho chamado cristianismo, nesse negócio chamado igreja, evangelho. E aí, irmãos, é o momento de nós verdadeiramente sabermos o chão em que nós estamos pisando. E a partir daí, começa a vir o sustento, a base, aquilo que vai verdadeiramente pautar as nossas convicções desse tal de Jesus, dessa tal salvação. E aí a gente começa a receber o quê? Carga de conhecimento. Como é que é feito o fundamento? Abre-se um buraco e vai jogando cimento lá dentro, não só cimento e areia, mas tem que ter uma pedra para dar uma liga na massa, não é isso? Tem que jogar ali uns metais no meio para que a estrutura não seja abalada. É nesse momento em que nós, irmãos, iremos receber muito mais conceitos, princípios, definições, para que você verdadeiramente saiba o chão em que você está pisando. Porque, irmãos, diferente do que se prega por aí, igreja não é só a campanha das 7 semanas, a campanha do Vale de Sal, a campanha das causas impossíveis, a campanha dos 12 dias para 12 meses de uma vida próspera, aleluia. Você já deve ter ouvido, né, mensagens nesse tom de voz, né?
A campanha do impossível, a campanha do pão deitado sobre as águas, a campanha, e vão acabar com toda a sua renda. E você vai ver que muitas vezes a campanha não vai resolver muita coisa. Por quê? Porque muitas vezes a gente não subiu o primeiro degrau. E a gente quer que a campanha resolva tudo que a gente fez de errado. Verdade ou não? É. Só que eu digo para você, irmãos, a campanha não vai resolver se você não subir o primeiro degrau. É. Tu tem que subir o primeiro degrau. Sim. Sincerão de novo, né? Eita, Jesus. Ele mostra, irmãos, que Cristo é a base, é o fundamento para uma vida cristã saudável e duradoura. E é nesse momento, irmãos, que muita gente acaba se frustrando na vida cristã. Eu estou vindo para resolver o meu problema de casamento. Eu não vim por causa de Jesus, porque Ele é a base. A minha base é aquele irmão, aquele obreiro, aquele amigo, aquela amiga. Aí aquela amiga, o amigo pisou fora da linha, enveredou pelo caminho do pecado, foi rebelde, foi desobediente, ele sai da igreja e você sai junto porque você estava ali pelo seu amigo e não estava ali por Jesus, que realmente tem propósito para você. Eu ouvi um escândalo assim, assado, porque um cara errado dentro da igreja pisou fora da linha, e eu saio da igreja não porque eu tenho que estar ali porque Jesus me salvou e eu estou ali caminhando e entendendo o que é correto, mas por causa de uma laranja podre, a gente sai da presença de Deus. Por quê? Porque Jesus não era o fundamento era outro. E a Bíblia diz, 1 Coríntios 3:11, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele está lembrando o primeiro degrau, irmãos. Ele está lembrando a primeira fase do projeto. Qual é a primeira fase do projeto? Jesus é a porta. Se Ele é a porta, Ele é o fundamento. E aqui Paulo está dizendo, olha, ninguém pode colocar outro fundamento. Ou seja, se você entrou pela porta, se você verdadeiramente veio por causa dEle, vai ser muito difícil você sair por causa dEle, porque você está bem alicerçado. Você está bem fundamentado. Ninguém pode pôr outro fundamento. Eu vou na igreja por causa da Tamires, porque a Tamires é legal, ela canta bem, ela é gente boa, tal, e isso e aquilo. Eu vou lá na igreja porque ela é organizadinha, tem cadeira distanciada, álcool em gel, você lava a mão lá dentro, tem protocolo e tal. Eu vou na igreja porque tem um pastor que fica, variando o tom de voz e conta umas piadas de vez em quando e fala isso. Nada disso, irmãos. Ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Cristo. Você deve estar aqui, irmãos, por causa de Cristo, porque Jesus te plantou neste lugar, Jesus te trouxe e te colocou aqui. Sim, para você que é crente já cascudo e tem tempo e rodagem no Evangelho, foi Jesus quem nos colocou aqui, por mais que você quis, mas Ele te quis. A Bíblia diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus de propósitos. Dá um tchau aí, irmão Vanderlei. Irmão Vanderlei um dia estava procurando uma igreja, me dá licença contar em breves palavras a sua história. Sabe como o irmão Vanderlei encontrou essa igreja, irmãos? Google. Sim. Certamente estou procurando um ministério, uma igreja perto da minha casa, e não sei, eu vou pelos recursos tecnológicos. E foi lá, irmão Vanderlei deu uma gugada. Certa feita ele entra e fala e tal, e numa conversa ele diz, pastor, eu busquei essa igreja e encontrei pelo Google. E Jesus começou fazendo uma obra na vida do irmão Vanderlei, graças ao Google. Tem coisa que a internet ajuda, irmãos, olha aí. E dentro disso, Deus trabalhou.
Deus fincou os pés do irmão Vanderlei dentro da casa do Senhor, e é uma bênção hoje no meio do rebanho. É um obreiro, é uma referência para nós de um homem que ora, intercede, que nos ensina a orar e a buscar a Deus como se deve. Jesus, o fundamento, nos ensina e nos propõe que, irmãos, a base de nós fazermos qualquer coisa aqui dentro é Ele. Romanos 11:36 diz, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. E ele continua, glória, pois, a Ele eternamente, amém. Já virou música esse versículo. A Ele a glória. Ou seja, cadê os músicos da igreja? Nós tocamos para Ele. E aí Deus pega o ilustre desconhecido Mateus e junta com o ilustre desconhecido Natan, e junta com o ilustre desconhecido irmão João Otávio, e junta o Júnior que veio de uma outra história, e cada um dentro de uma outra história. E qual que é a proposta? Fazer para Ele. Vai faiscar de vez em quando? Somos seres humanos, né? Mas se a gente lembrar que Ele é o fundamento, eu não desisto, eu me adequo, eu me ajeito, eu me adapto, eu me sujeito. Amém, irmãos? Faltou amém do fundo aí, estou brincando. Assim, irmãos, Ele é o fundamento. E quando Ele é o fundamento, a gente entende que nós não estamos aqui para receber uma boa prestação de serviço. Eu disse alguns domingos atrás aqui, que, irmãos, o evangelho não é a borracharia. A gente frequenta o borracheiro? Sim ou não, irmãos? A gente só vai quando realmente precisa, não é verdade? A gente só vai quando realmente precisa. Não, e a igreja não é o borracheiro. Irmãos, não excluindo aqui aqueles que porventura trabalham, enfim, né? Irmãos, sabe, me entenda bem, né? Aqueles, o calo apertou, aí eu vou para a igreja. Desculpe aqui a minha sinceridade agora, irmãos. Camarada pegou Covid, ele vira o mais crente de todos, eu peço oração e tal, e posta foto, figura e tal. E antes do Covid? Longe do Senhor andava, Essa foi boa, né, pastor? Irmãos, quando Jesus é o fundamento, eu sei que o domingo é o dia do Senhor, e eu vou para me alimentar, para me edificar da palavra de Deus, para ter comunhão com os meus irmãos, para poder ter a oportunidade de levar alguém que precise ouvir também a palavra de Deus, para que vá para o primeiro passo do degrau. E não é, irmãos, a campanha dos 318, passe pelo Vale do Sal, tá? A campanha das causas impossíveis, e aí todos os nomes de campanha que você já deve ter ouvido falar na sua vida. Hebreus 12, 1 e 2 diz, nós, irmãos, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. De qual maneira? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ou seja, Jesus aqui se torna a nossa referência. Mas a Ana Carla está com uma vida meio assim com Deus. Olha para Jesus, irmão, deixa Deus tratar com ela. Não é direta não, hein, irmã? Né? Ninguém olha torto para a irmã Ana Carla. Mas aquele irmão ainda está pisando fora da linha. Talvez ele está num processo ainda de conversão, de santificação, de deixar o mundo. Nem nós somos perfeitos. Por que você quer que o outro, o coleguinha do lado, ainda seja perfeito? E o texto diz aí no versículo 2, olhando para quem? Olhando para o Natan. Olhando para a Vanessa, né? Olhando para Joyce. Olhando para Jesus, irmãos. E olhar para Jesus significa, olha, Ele é a referência de perfeição. Se Ele é o fundamento, Ele é a base. Nele não há falha, nele não há erro, nele não há engano. Amém, irmãos? Fundamento. 1 Pedro, vamos abrir esse texto, irmãos. Capítulo 2, versículos de 1 a 10. Para justificar
o segundo degrau. Qual é o primeiro degrau, irmãos? Jesus é a... Segundo degrau, Jesus é o fundamento. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler de 1 a 10, irmãos. Todos acharam? Olha o que diz aí. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, pois assim nós o somos diante do Senhor, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Qual é o leite racional não falsificado? Palavra, Bíblia. Para você que é membro dessa igreja, continue aqui, tá? Firme e forte, porque eu falo por mim e é uma exigência de todo aquele que sobe aqui. Pregue a Bíblia, amém? Os irmãos e amigos que nos visitam, talvez possam não residir aqui perto, e se tiverem oportunidade de congregar aqui, são muito bem-vindos, né? Mas, qual é o parâmetro que você pode ter? Uma igreja que prega a Bíblia. E quando a igreja prega a Bíblia, ela não fala do homem. Ela não fala, olha, que você que foi injustiçado, que você que passou por tal, por você que é uma árvore cortada, por você, e você, e você, e você, e Jesus não existe nessa pregação. Você quer uma dica? Pula fora. Eles vão querer o seu dinheiro. Irmãos, o evangelho que massageia o ego, e quando eu falo massagear o ego, é somente tentar nos ganhar pelo emocionalismo. Está correndo um risco de ter aí sebo nessa carne. Preste bem atenção. O que nós precisamos? Sim, o leite racional. Eu vim para Cristo, e a salvação, irmãos, ela é comparada a uma gestação. O que o bebezinho toma? Leite. E Pedro está falando aqui do leite racional. Não fingido, né? Para que por ele vá descrescendo. Versículo 3. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus ela é eleita e preciosa, ou seja, Cristo, a referência. Para Deus ela é eleita e preciosa, e para o mundo, rejeitada. Quem quer Jesus? Ah, não, eu quero viver a vida. A gente precisa viver intensamente. E daí vai. Vós também, falando para a igreja, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Ou seja, nós, como igreja, somos parte importante e fundamental aqui. Amém? Você é importante. Posso dar um exemplo da Ana Carla? Por que a gente não vê a Ana Carla aqui? Porque a Ana Carla trabalha pra caramba. Por que a gente vê o Cláudio de vez em quando aqui? Porque o Cláudio também tem uma escala e trabalha pra caramba. Mas isso não coloca e não tira deles a importância que eles têm dentro da igreja. Pegou essa aí? Dá um glória, irmã Ana Carla aí. Ô, glória! Isso vale para cada um de nós, irmãos. A Bíblia diz que não... Aquele membro do corpo que parece ser menos importante, a Bíblia diz que ele é necessário. Ou seja, não mostra que ninguém é melhor do que ninguém. Não mostra que assim, se o Ronaldo amanhã não quiser estar aqui, ser crente, a igreja vai acabar. Não. Deus vai levantar o Tiago. Eis-me aqui, Senhor, envia o meu Pai. Né? Deus vai levantar outro. Para mostrar que os que estão são importantes. E Deus pode suscitar alguém. Amém, irmãos? Vamos seguir. Parei no versículo
5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Pelo que também a Escritura se contém. Eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Quem é a pedra principal de esquina? Jesus, o Cristo. Sete. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a pedra principal de esquina. Ou seja, para nós, Cristo é tudo, é a base, é o suficiente. E para que rebelde? Pegou os meus pensamentos aí? Né? Passa o cara no farol lá, né, pedindo a coisa. Lembrou do garçom da churrascaria com o espetão lá de picanha? E você diz, né? Mais um pouquinho de queijo coalho, senhor? Não, obrigado. Rodízio de pizza, né? Quer mais uma? Calabresa com milho, com queijo, romana, mussarela, calabresa. Chega uma hora que você está com pizza até aqui. Os rebeldes, Jesus é esse. Vamos seguir. E uma pedra de tropeço, versículo 8, e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós, os que creem, os que consideram Jesus como eleito e precioso, sois a geração eleita. Isso é bom para você, irmãos? Sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Ou seja, nós temos consciência de que Ele nos comprou pelo seu sangue. Primeiro passo. Você é o povo adquirido. Você é o povo que entrou pela porta. Aleluia! Para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora somos o quê? Povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A quem glorifica ao Senhor por isso. Primeiro degrau, Jesus é a porta. Segundo degrau, Jesus é o fundamento. Terceiro degrau, Jesus, o abençoador. É aí, irmãos, muita gente já quer chegar no último degrau subindo pelo primeiro, subindo e tratando como primeiro. Irmãos, passe primeiro pela porta, crie fundamentos. E a palavra de Deus garante que as bênçãos dele te acompanharão por toda a sua vida. Mostra o resultado de um relacionamento convicto e posicionado em Cristo. Tem uma música, né? Mas eu escolho Deus, né? Todo mundo já ouviu, né? Eu escolho ser nascido de Deus. Canta junto, quem sabe? Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida. E aí vocês conhecem, né, irmão? Sou ruim de letra de música nova. Pois é, Jesus o abençoador é o resultado de você ter entrado pela porta e criado fundamento nele. É o resultado de você ter entrado na porta e criado base nele. Bênçãos espirituais, bênçãos terrenas, bênçãos materiais, livramento, providência, provisão. E aí vem tudo aquilo que a humanidade toda deseja,
mas que muitas vezes não compreende que tem que passar pelos primeiros steps. Pronunciado certo? Pelos primeiros steps, né, do projeto, que é a nossa vida espiritual. João capítulo 15, versículo 7, nos diz, se vós estiverdes em mim, Jesus dizendo, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Você está em Cristo? A sua palavra a palavra dele está em você? Olha lá, hein, com o que você vai dizer. E aqui, quando ele diz isso, irmãos, não é somente pegar aquilo que me interessa, aquilo que me agrada. É também pegar, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Aleluia. Jesus, tem que dizer não para o pecado, A Bíblia diz que eu sou nação eleita, eu sou separado. Ser santo é ser separado desse mundo. Não é porque você não pode estar num happy hour com os amigos, mas você não precisa tomar a Heineken, a Budweiser, e daí vai, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cervejas, Coca-Cola, por favor. Chegou no momento em que a conversa não edifica, todo mundo quer a bênção de Deus, mas aqui a bênção ela é trazida como resultado de um relacionamento. Nós somos fiéis aos nossos maridos, às nossas esposas, aos nossos namorados, mas muitas vezes fiéis a Deus não. É assim que você vê os crentes hoje. A gente é fiel a uma amizade, a gente é fiel a uma agremiação esportiva, mas no que diz respeito a Deus me conhece. Só que a gente quer a bênção. Irmãos, eu não estou aqui para te enganar. Eu não estou aqui para tomar dinheiro de ninguém. Estou aqui para falar de salvação, de relacionamento com Deus. O propósito dessa igreja estar aberta é esse, irmãos. Porque se é para me sujar na lama, eu fecho essa porta, irmãos. Porque eu quero ir para o céu. E eu não quero dia estar diante lá do Senhor, que todo mundo sabe que num dia nós vamos estar lá, e eu ouvi dizer assim, eu te dei a oportunidade de pregar a minha palavra e você quis ficar rico às custas da minha causa. Se os outros não têm vergonha na cara, é problema deles, eu tenho. E conheço esse livro o suficiente para dizer que eu tenho que pregar a verdade. Não tem que ficar aqui ludibriando. Quem vai dar? Preciso de 10 pessoas para dar aqui uma oferta de R$1.000. 10 vezes 1.000 é quanto, irmão? 10 mil. Para que a igreja, para que se precisa de 10 mil numa estrutura totalmente montada? Falo com vocês da vida espiritual e falo de contas. Você está numa igreja estabilizada hoje, graças a Deus. Porque você faz a sua parte, irmão, sem ter que forçar barra. Dízimo e oferta é o que a Bíblia estabelece. Nada mais e nada menos. Irmãos, dentro do que a gente pode, a gente tem um bom material aqui dentro para poder servir aos irmãos com uma boa estrutura. O seu bumbumzinho não está quadrado numa cadeira que a gente comprou no hipermercado. Você senta e ela dá aquela, né? Já sentou nessas cadeiras assim ou não? Tem que pôr duas porque eu tô com o meu IMC um pouco mais elevado. Aí você senta quase ficando de pé, irmãos. Não, é uma cadeira que resiste. Acolchoadinha. Dá uma qualidade para você ficar aí 2 horas com um pouquinho mais de qualidade de vida. Glória a Deus por isso, irmãos. Até nisso foi pensado, para servir os irmãos com o melhor. Quisera eu botar uma poltroninha de cinema aqui, né? Aí os irmãos iam sentar. Se vós estiveres em mim
e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tem um casal lá no fundo já. Vamos se adequar à palavra de Deus para a gente pedir casamento já, né? Eles já estão combinando ali já a missão, olha lá, propósito de oração, né? Já estão combinando. Vamos casar, vamos, né? Mas a palavra de Deus tem que estar aí no meio, hein? Tô brincando, gente. A sogra já dando um glória ali, ó. Eita, Jesus. Brincadeira, irmãos. Tenha a palavra de Deus na sua vida. Tenha uma vida baseada e pautada. A Bíblia diz: pedis, porque pedides mal, para gastardes nos vossos próprios deleites. Sabe aquela coisa? Senhor, eu preciso de um carro. Aí a gente já vai, Senhor, eu quero aquele Porsche, né? Que custa 300 mil reais. E você não tem um tostão no bolso para bancar o IPVA. O IPVA custa um Fiat Palio, né? Por exemplo. Coloque diante de Deus o Palio, né? Ele vai te levar da mesma maneira que o Porsche. Talvez com um pouquinho menos de estilo, né? Mas ele vai te levar. Se a palavra do Senhor estiver dentro de você, irmãos, e eu creio, e eu quero nessa manhã te incentivar a isso. Quanto mais crente você for, mais o Senhor vai te atender. Quanto mais crente você for, mais o Senhor irá te atender. 3 vezes para ficar gravado, né? Dizem aí os estudiosos. Quanto mais crente você for, mais o Senhor irá te atender. Mais filmagens como aquela de ontem, de poder estar trabalhando em ambientes agora muito maiores do que uma simples casa para reformar. Quanto mais disso aqui tiver na sua vida, meu irmão, mais demanda o Senhor vai te atender em nome de Jesus. Isso vale para cada um de vocês, irmão. Você crê nisso? Seja mais crente. Fala aí pro irmão do seu lado. Seja mais crente, ó. Ei, oh, ei. Vá comigo, irmão. Salmo 37, de 23 a 28. Salmos 27, de 33 não, 23 a 28. Salmo 37, 23 a 28. Você conhece aquele amigo que gosta de se defender em rede social? Ele mete uma selfie e fala, eu sou tal coisa, isso e aquilo, contra os invejosos, né? Nananá, nananá, sabe? Você já viu? Né? Sempre tem aquele povo que precisa afirmar a sua autoestima numa rede social, dizendo, eu sou, eu faço e tal. Aí a Bíblia tem uma resposta para isso. Salmo 37, 23, diz assim, ó, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. É Ele quem responde por nós, irmãos. Às vezes o hashtag fica a dica, não é tão bíblico assim, irmãos. Deixa o Senhor confirmar os seus passos, amém? Seguindo. E Ele deleita-se, ou seja, o Senhor tem prazer no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado. Aqui, irmãos, para desmistificar que a vida do crente é só vitória, é só sucesso. Tem perrengue? Tem. Tem luta? Tem. Tem dificuldade? Ainda tem. A gente pode até passar por alguma adversidade, mas ele fala assim, olha, ainda que caia, não ficará prostrado, ou seja, no final o Senhor sempre levanta, levanta. Caiu, Kleber, mas o Senhor vai te levantar, concomitante a você estar firme nele. E aí é essa a resposta para a doença da modernidade. Crente pode viver e passar por depressão? Sim. Ele pode ser acometido por isso? Pode.
Mas não se esqueça, amados irmãos, em nome de Jesus, nós servimos a um Deus que não vai nos deixar prostrados e Ele vai nos levantar. Ah, eu enfrentei um desemprego e aquele pastor da outra igreja disse que eu não ia ficar desempregado. Você pode cair, mas você não vai ficar prostrado, porque certamente o Senhor vai levantar. Não saia da presença dEle. E aí vale a frase das igrejas: fica na posição, irmão. Como crente, andando com o Senhor, servindo a Ele. Aleluia. Pois o Senhor o sustém com a sua mão. Quem glorifica ao Senhor por isso? Aí, esse é o evangelho que Deus não abandona, mas o quê? Os passos de um homem bom. Gostei do que a Janaína disse hoje. Ah, mas eu já queria desistir, nananana. Por quê? Está aí a base bíblica, irmã. É por isso que a gente insiste para as pessoas não desistirem, porque ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Crente bom é aquele que vive aquilo que lê da Escritura, irmão. Vamos seguir. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Promessa para quem é justo, e o contrário de justo é ser ímpio, ou seja, que pratica impiedade, que pratica pecados e desagrada ao Senhor. Mais didático do que isso não consigo ser, irmãos. Deus não desampara o justo, e justo aqui não é uma pessoa boa, mas aqui justo é o que diz o texto de Romanos, sendo, pois, justificados pela fé, ou seja, primeiro degrau. Jesus é Veja como faz sentido cada passo. Aulinha de gestão de processos, né, irmã Joyce? Aleluia. Está cansada, ouvi isso a semana inteira, misericórdia. Seguindo, compadece-se sempre. Isso aqui é bênção que Deus dá para vocês, para nós, e empresta, e a sua descendência é abençoada. Teu testemunho, irmã, a tua postura está trazendo bênção para os seus filhos. Eles acham, agora a mamãe virou crente, ela vai para a igreja. E aí é o seguinte, né? Sou advogado da mamãe agora, né? Mamãe está na presença de Deus, mas isso está trazendo bênção nos filhos. Teu filho não faz ideia, deve estar dormindo agora, né? Ou deve estar já botando a casa para baixo, mas o Kleber está buscando a Deus, se colocando como um homem justo diante do Senhor, para que ele, a bênção, alcance o filho. E ele está sendo abençoado e nem sabe. E não faz ideia. Olha que coisa. Olha como Deus é. Aleluia. Aparte-se do mal, versículo 27, e faze o bem, e terás morada para sempre. Até o 28, né? Porque o Senhor ama o juízo, ou seja, ama as coisas corretas, e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência do ímpio será desarraigada. Irmãos, aqui não é para criar distinção, é para dizer, irmão, seja santo, seja crente, seja justo. O teu relacionamento, o teu primeiro degrau com o teu segundo degrau vai trazer as bênçãos de um relacionamento sólido com Ele. Para encerrar, irmãos, o último texto, para encerrar, Ageu, capítulo 2, de 15 a 19. A gente tem que encerrar com um texto que a gente, Jesus, misericórdia, como é que eu acho Ageu na Bíblia, pastor? Vai voltando, Mateus, Malaquias, Zacarias, e aí vem Ageu. Facinho. Em vez de você ficar, Mateus,
volta 3 livros. Fácil. Achou Mateus? Achou Malaquias. Achou Malaquias, voltou para Zacarias. Voltou para Zacarias, achou Ageu. Facinho, facinho. Capítulo 2, versículos de 15 a 19. Ageu é usado por Deus para puxar a orelha do povo de Israel, que estava voltando de um exílio, de um cativeiro. Eles foram feitos escravos num pós-guerra, e eles foram liberados para voltar. E voltaram, e começaram a cuidar da sua própria vida, edificar a sua própria casa, e o templo, como é que ficou? Largado, abandonado. E aí o povo se questionava, por que eu não sou abençoado? Por que eu ganho o meu salário e eu perco meu dinheiro e não vejo nem para onde foi e tal? E Deus usa Ageu para dizer, olha, presta atenção, porque vocês não estão olhando para a minha casa. Vocês semeiam muito, colhem pouco, o seu salário que você recebe é como se você jogasse o seu bolso estivesse furado. Preste atenção, olhe para a casa do Senhor, edifique a casa do Senhor. E aqui Deus já está dizendo da importância que a igreja teria na vida da comunidade, na vida do crente, do ser humano. Que a igreja não deve ser tratada apenas como a borracharia, mas ela deve ser sim a padaria, o açougue, o supermercado, o shopping center, né, no sentido de frequência, no sentido de estar presente, no sentido de me deslocar para lá. Amém, irmãos? Deus já estava falando com Ageu aqui, e aí, o que eles fizeram? Eles acordaram, eles foram e ajudaram também na edificação da casa do Senhor. E o que Deus aqui começa a dizer? Olha, porque vocês fizeram isso, eu tenho bênção para vocês. Vamos lá? Para não ficar apenas nas minhas palavras. Versículo 15 de Ageu, capítulo 2. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso. Desde este dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Ou seja, aqui Deus está dizendo, olha, no passado, você jogou 50 sementes e esperou colher 50, mas só tinha 30. Ou seja, Deus estava retendo a bênção. Isso era no passado. Agora que você começou a colocar e edificar a casa do Senhor pedra por pedra, e aí ele está dizendo mais consequências no 17, feri-vos com queimadura e com ferrugem e saraiva, e toda obra das vossas mãos, não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Pois eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, isso naquela época, né? Em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ainda a semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas deste dia em diante, o que o Senhor fará? Vos abençoarei. Porque agora você se voltou para a minha casa, para a minha obra, para o que eu, o Senhor, entendo como melhor para nós. Não é porque você vai deixar de construir, edificar a sua casa, mas você também atentando e dedicando-se à obra de Deus, a partir deste dia, eu te abençoarei. Quem recebe isso aí? Pode glorificar a Ele. Primeiro passo, Jesus, a porta, como diria o mineiro. Segundo passo, Jesus. Terceiro degrau, Jesus, o abençoador. Vamos ficar de pé, irmãos? Por favor. Irmãos,
E nesse momento nós possamos refletir e avaliar em qual degrau eu estou e o que eu preciso fazer, de repente, para poder chegar no terceiro degrau, né? Que se eu perguntar aqui, quem não deseja ter uma bênção de Deus? Irmãos, dá todo mundo levantar a mão. Só que o ponto hoje, agora, eu quero colocar com os irmãos como é que nós vamos chegar no terceiro degrau? Será que eu preciso colocar mais fundamento na minha vida espiritual, aprender um pouco mais da palavra de Deus e achar que sou especialista em igreja? Parar de achar que sou especialista em igreja? Será que eu tenho que fundamentar a minha vida no que a Bíblia espera que eu seja? Ou seja, à medida em que eu aprendo o que é correto, eu deixo de fazer o que é errado? Ou será que ainda eu preciso subir o primeiro degrau? Porque Jesus está me sendo oferecido e eu estou querendo só bênção. E eu acredito que nessa manhã você pode compreender que para chegar no Jesus abençoador, precisa entrar pela porta. Precisa sim criar fundamento.